Hello, alma bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Cili e hoje eu quero falar com vocês sobre a série You. Eu tô no 7º episódio, ainda não terminei, mas pra mim esse episódio até agora, né, foi o mais impactante, vamos dizer assim. Para quem não sabe, eu sou formada em psicologia e também um ano ou 2 anos atrás eu fiz o curso de microexpressões faciais, que eu gosto de estudar, né? Então, assim, eu vim fazendo curso. E aí, o professor é professor da polícia, acho que de Minas, e aí ele dá aula para investigadores, né? E aí esse curso foi muito bom. E aí, esse episódio, eu lembrei desse episódio, porque nele o Joey, né, quer revitalizar a imagem dele, vamos dizer assim, que não tá nada boa. Olha ali que fofinho. Que não tá nada boa, né? Por causa das acusações e tudo mais, porque o povo fez uma live lá no TikTok com ele, enfim. Matando o cara, né? E aí, a RP, né, a irmã da esposa dele, da Kate lá, fala pra ele que seria bom pra ele melhorar a imagem dele, ele fazer uma live, né, conversando com o entrevistador e tudo mais, que tem um esquema lá com elas, enfim. E aí ela pega e passa todas as questões, né, de como lidar com as perguntas que a mulher vai fazer, utilizar, né, a linguagem dos ativistas ideológicos de hoje em dia e tudo mais. E aí fala pra ele não chorar, né, se ele sentir vontade, porque pra maior parte das pessoas é muito repugnante homem chorando. Ninguém gosta de ver homem chorando. Aí, beleza. Aí, no início, você vê, assim, que ele tá um pouco desconfortável, né, com a situação, até porque é uma situação nova, né, eu não lembro de nenhum outro episódio ele ter dado entrevista, assim, tudo mais, ainda mais numa live. E aí, ele pega e vai falando, assim, vai respondendo meio atravessado, assim, as perguntas e tudo mais, porque ele mostra um desconforto. Aí, a entrevistadora pega e fala pra ele mostrar aquela coisa, né, que tem lá no subsolo. Aí eles pegam e vão andando pra lá e tudo mais. É uma equipe, né, que tá junto com essa mulher fazendo a entrevista. E aí vai mostrando, né, o corredor e tudo mais. E na hora que chega lá na jaula, na jaula de vidro, né, ele pega e explica, né, todo mundo fica meio assim, né, porque o lugar é meio sinistro, né, meio abandonado assim. Apesar de climatizada, é meio abandonada, ele explica, né, que é uma gaiola de vidro, que é uma caixa de vidro, né, que é pra... que ela foi feita, foi imaginada para poder guardar livros raros, clássicos, né, que ela é climatizada e tudo mais. Aí ele pega e fala, vamos entrar, não sei o quê. Aí você vê assim que ele tá dando conta, né, tá conseguindo levar. Na hora que ele entra na gaiola, que ele pega e começa a... Porque tem a questão da racionalidade, você começa a depois acessar, né? Quando você vai falar de uma memória, principalmente uma memória traumática, você começa a acessar as emoções daquela situação. E aí ele começa a lembrar, né? Ele fala, aqui, quem criou essa jaula de vidro foi o Sr. Mooney, que era o dono da livraria, né? E ele que cuidava de mim, eu ficava era com ele e tudo mais. E aí, quando eu não me comportava, ele me amava muito, mas quando eu não me comportava bem, ele me deixava trancada aqui dentro dessa jaula quando eu era criança. E aí ele começa a entrar em colapso por causa do que ele tá lembrando. Só que aí mostra, né, a cena assim que o ator ele tá muito, muito bom nessa temporada, assim, ele tá bem nessa temporada, principalmente nesse episódio, sabe? Porque você vai vendo, assim, a mudança. Dá pra você ver da tranquilidade, do controle, do desespero. Aí, nessa hora, ele começa a ficar desesperado. E aí, ele começa a chorar. E aí, na hora que ele começa a chorar, aí a RP já manda cortar. Aí, a menina, a entrevistadora, já manda cortar também, né? A filmagem, a live. Fala, a gente vai esperar um pouco, ele se recompor e a gente já volta. E aí a RP pega e fala, já pensei que você já tinha tratado disso na terapia, como é que você não resolveu isso? Aí ele chorando, desesperado, assim. Aí, enquanto ele tá, né, pensando, nossa, demonstrei a minha vulnerabilidade em público e não sei o quê, agora eu vou ser motivo de chacota, e ele fica muito mal, né?
Aí ele pega e olha o celular, ele pega e mexe no celular, na hora que ele tira assim, ele vê que tem uma mensagem da Brontë lá, né? Porque ela tava lá de fora assistindo a live. Aí ela mandou uma mensagem pra ele. E aí, ele pega, aí você vê a transformação. Tanto que o psicopata ele tem problema, né, pra acessar as emoções dele. Ele muda a chave. Na hora que ele vê a mensagem dela, eu não lembro o que estava escrito na mensagem, mas era tipo assim, eu gostei de você de verdade, uma coisa assim. Aí ele transforma, ele tá no desespero lá chorando, não sei o que, né? Limpando lá com lencinho. Aí na hora que ele vê a mensagem, aí ele já entra no delírio, né? Ai, será que você gosta de mim mesmo? Será que você... Aí ele começa aquele delírio que ele entra, né? Quando ele tá apaixonado, vamos dizer assim. Aí ele, então você me mandou uma mensagem, então você gosta de mim, não sei o que. Aí ele muda completamente a fisionomia dele, por isso que eu quis fazer o vídeo, né? Que é, assim, muito nítido a mudança que ele passou do desconforto pro desespero, e agora ele tá no delírio. Aí a cara dele de delírio é assim. Aí ele tá assim. Aí ele sai, na hora que ele sai, ele tá transformado, né? Na hora que ele sai de dentro da gaiola, que ele leu a mensagem dentro da gaiola lá de vidro. Na hora que ele sai da gaiola, que ele pega e vira já pra entrevistador e fala assim, nós já podemos continuar a nossa entrevista. Aí ele já tá transformado. Aí ele, eu fiquei pensando melhor e, assim, não é muito bom, eu sei que eu... Aí ele utiliza os termos, assim, que tá na moda, né, dos ativistas, assim, eu sei que eu não poderia ter mostrado tanto a minha vulnerabilidade, assim, eu sei que eu tenho tópicos sensíveis. Aí ele começa a falar na linguagem do povo, assim. Aí ele fala, mas enquanto isso aconteceu, eu pensei um pouco mais sobre a Brontë, e eu acho que eu amo ela, que eu amei ela, assim, de verdade. Aí ele começa a enaltecer a menina, aí todo mundo fica assim, ele tá apaixonado, todo mundo começa a conversar lá no chat da live, ele está apaixonado, ele é lindo, não sei o quê. E aí ele começa a falar um monte de coisa, né? Super bem, assim, e como ele tá muito... naquele momento ele tá muito dentro do delírio dele de grandeza, né? Ele começa a ficar, assim, incrível, né? Que é geralmente o que acontece com essas pessoas. E aí, né, ele termina lá a entrevista. Na hora que ele termina a entrevista, no início, tava todo mundo meio assim, olhando pra ele, achando ele esquisito e estranho, porque ele é esquisito e estranho, né? Quando ele não está nesse personagem dele de galã garanhão, né? De cavaleiro da armadura de ouro lá que ele se coloca. E aí, na hora que ele termina a entrevista, tinha dito que tem uma equipe, né, que tá junto com a jornalista, tá todo mundo, as mulheres tá tudo assim olhando pra ele. Até a jornalista que tava meio assim desconfiada com as coisas que ele falava, sabe? Todo mundo tá assim, nossa, ele é tão lindo. E aí, no fim, né, desse episódio, ele consegue, né, com a maravilhosa entrevista que ele deu, ele consegue... porque ele consegue manipular muito bem, né, a opinião das pessoas, porque ele muda de fisionomia, muda a chave, assim, a qualquer instante. Ele não processa as emoções dele, né? Ele só passa pelo que tá passando mesmo. E aí, no final, né, ele mostra ele andando na rua, numa avenida lá em Nova York, com uma música maravilhosa ao fundo. Ele pega o jornal falando que ele já tinha, que ele era o novo galã, não sei o quê, que todo mundo tinha errado com ele, que ele era uma vítima. E ele entra dentro do quarto, ele tá carregando um saquinho de pão, um jornalzinho assim todo, né, maravilhoso. E aí ele entra dentro do apartamento, e aí a Brontë tá lá, algemada. E aí acabou esse episódio. Eu falei assim, gente, esse ator, se tivesse Oscar pra ator de série da Netflix, ele ia ganhar nessa temporada. Porque ele, assim, se você quer aprender sobre fisionomia de psicopata e a mudança muito brusca, é esse episódio 7. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O tempo aqui tá acabando. Um beijo e até o próximo vídeo.